Olá a todos, daqui fala o António e estou a gravar isto enquanto estou a editar o podcast. Queria desde já pedir desculpa por estar a interromper, mas eu tinha mesmo de dizer isto, senão eu não ia dormir bem à noite, basicamente. Vocês vão ouvir durante cerca de 10 minutos, os primeiros 10 minutos do podcast, que a qualidade do som é substancialmente pior que a do resto. Isto deveu-se a alguns problemas técnicos que tivemos a gravar o som e mesmo depois da edição ainda é transparente que há alguns problemas e vai haver alguma dificuldade em ouvir certas partes da conversa durante esse período. Eu só vos peço que continuem a ouvir, façam o esforço para ouvir, especialmente esse momento inicial mais difícil, porque, in my opinion, acho que temos uma das melhores entrevistas que fizemos até agora. A conversa é super interessante e o nosso convidado apenas reflete mais isso. Por isso, mais uma vez, desculpa e, em parte da nossa equipa, de mim e do Tomás, espero que gostem do episódio. Ok, bye bye. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Em Ponto Pesado, um podcast que discute uma miscelânea de temas embrulhados em papel cultural. Eu sou o Tomás e estou ao meu lado o anfitrião, António. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. E desta vez temos connosco um convidado muito especial, como sempre, mas este é especial como nunca antes visto. Natural do Rio de Janeiro, veio a modernizar o samba e veio para Portugal há cerca de 10 anos. Desde que veio para Portugal, diria que a sua carreira musical mudou e veio a reinventar o samba ainda mais aqui em Portugal ao introduzir álbuns e outros projetos com muito sucesso crítico, dentro dos quais vou passar a citar Bandeira, em 2017, Conversa de Fila, em 2019, Samba de Carreira, em 2021 e o seu último álbum, Sabina, em fevereiro de 2023, há 2 meses. É com muito orgulho então que vamos apresentar o convidado de hoje, Luca Argel. Obrigado. Diz-nos como é que estás? Estou bem. Estou regressado de uma viagem do Brasil há pouco tempo. Sério? Foi bom? Foi muito boa. Revi a família, minha mãe, minha avó, meu irmão. Voltar às origens, é bom. Há quanto tempo é que já não ias ao Brasil? Fazia mais ou menos um ano. Eu fiquei mais tempo durante a pandemia sem ir ao Brasil. Depois consegui no ano passado. E esse ano eu consegui de novo fazer uma pesquisa de um projeto que eu ainda não posso falar, acho que eu não posso falar exatamente o que é, mas é um desenvolvimento do samba de guerrilha, e o samba de guerrilha continua dando muitos desdobramentos, já há muitos anos, e esse foi mais um que eu precisei ir até o Brasil, e ainda é uma coisa que está no iniciozinho, mas talvez aí em breve. Talvez para o ano. Ok. Uma possível continuação para este projeto, então? Mas em outro formato. Não um novo álbum. Um outro tipo de conteúdo. Ok, espetacular. Estávamos a falar, antes da entrevista começar, no teu site, do qual elogiámos bastante, está muito bem organizado. Se quiserem saber qualquer coisa sobre o nosso artista, Luca, Recomendamos, sim. 100%. Quase qualquer coisa. Quase tudo aquilo que precisam de saber. O gajo é o artista que está lá, de certeza. E observámos que, estávamos a falar dos teus concertos, aqueles que já deste e que vais dar, e reparámos que o teu próximo é ainda esta semana em Santo André. Exatamente, no Alentejo. É no Alentejo. E não sei se sabes, mas nós somos naturais, pelo menos do Alentejo. Que Nossa terra natal é... Você dizer que eram de Santo André mesmo. Não, se fosse em Santo André era fixe, mas é cerca de meia hora, acho eu, não é muito longe. Okay. E ficámos de facto para ouvir que é em Santo André, ainda por cima uma cidade que não tem assim uma diversidade cultural, assim, muitas atividades. Mas é muito pequena, mas tem essa associação que eu não conhecia. Sim, a quadricultura. A quadricultura, que parecem ser incríveis e fazer muitas coisas interessantes na cidade. Como é que essa oportunidade surgiu? Eles me procuraram, me fizeram um convite para ir lá tocar e a gente arrumou uma formação intermédia entre a banda completa e eu sozinho. E deu certo, vamos lá esse fim de semana. Espetacular! Ótimo ouvir falar e muito bom saber que o Alentejo Litoral tem promessas. E que está a ser dinamizado, que acho que também é uma coisa muito interessante. Acho que nós temos, o FMM em Sines, que é um festival que costuma também ser, portanto, no final de julho.
e que é se calhar a maior dinamização cultural que nós temos no litoral alentejano neste momento. Sim, sem dúvida. Sim, eu sei. E é um dos festivais mais interessantes de Portugal. Eu ainda tenho muita vontade de ir um dia assim. Olha, pronto, os programadores lá em casa que estão a ver já sabem o que é que podem fazer. Sim, quem conhece os programadores, dê a sugestão. O Lucas Gel é muito... O Lucas Gel Quem sabe? Não é nada descabido. Exato. Aliás, em Sines, pronto, também sendo um meio pequeno, há sempre essa naturalidade de surgir eventualmente em alguma conversa e pronto. Mas eu acho que os próprios programadores sabem quem é que é o Lucas Gel. Sim. Não, o programador de Sines já programou um concerto meu aqui em Lisboa, num outro ciclo. E foi incrível. Aliás, foi um pouco por causa desse convite, logo na reabertura, né, dos teatros pós-pandemia, que surgiu a minha banda, que está comigo até hoje, que surgiu para a gente conseguir tocar ao vivo o álbum Samba de Guerrilha. Isso é uma história até interessante, porque o Samba de Guerrilha é um álbum que eu gravei em casa durante a pandemia, quase tudo, pouquíssimas coisas não foram gravadas por mim, foram gravadas pelo Carlos César, meu baterista, também na casa dele. E eu não gravei o disco pensando numa formação de banda para tocar ao vivo. Eu queria só lançar o disco daquele jeito, com aqueles arranjos diferentes, um samba com instrumentação um pouco convencional, e não tinha nem me ocorrido que tão cedo eu fosse conseguir levar o projeto para palco. E aí surgiu esse convite para tocar num ciclo de concertos de músicas do mundo com um conceito bem similar ao Sines. Como é que se chama? Pelo mesmo programador. Agora eu não estou lembrando exatamente como que era o nome. O programador é o Carlos Seixas. É o Carlos Seixas, o programador. Que furo agora, me deu uma branca, não estou lembrando o nome do ciclo. Não faz mal, eu acho que já te Mas até o final da conversa eu vou lembrar. Mas eu sei que foi no Teatro da Trindade, em Lisboa. E foi por causa desse convite que a banda foi montada. Até então não existia a banda. Porque ele curtiu o disco e falou, não, eu quero isso ao vivo. E aí a gente me ligou e falou, a gente agora vai ter que tocar isso ao vivo, porque tem um concerto marcado. E deu perfeitamente certo. E aí sim, a partir daí é que eu fui atrás de formar a banda, fazer os ensaios, reinventar os arranjos todos, porque não dava para fazer exatamente os arranjos do disco. Estava programado de outra forma. E por causa desse concerto é que se formou a minha banda, que está aí, como já tem outro disco, já tem o Sabina, mas a banda é basicamente a mesma. Ok. Interessante, por acaso isto agora surgiu aqui uma história muito particular. E por isso fazia todo sentido a gente tocar em cima. Sim, por acaso mas completamente. Seria um momento de fechamento do ciclo. Acho que está nas estrelas, sim. Mas por falar nisso, acho que podemos passar agora ao próximo segmento, que é o Quick Fire, no qual nós normalmente fazemos uma série de perguntas aos nossos entrevistados sobre, entre dois aspectos de uma pessoa, comida, o que é que seja, que acho que prefere, sem qualquer tipo de justificação, para criar aquele momento de tensãozinha. Tá bom. Pensar, mas não pensar demasiado. Sim. Então vamos isso meter... é difícil para mim, eu sou muito indeciso, eu fico pensando... Então, olha, nós preparámos para hoje. Vai ser difícil. E já tivemos de cortar algumas, porque estávamos tipo assim, ele não vai querer. Ele não vai querer. Mas mesmo assim, então vamos começar o countdown. Tá bom. Está tranquilo, não... Ok, vamos começar. Marina Lima ou Rita Lee? Rita Lee. Ana Moura ou Marisa? Marisa. Uau. Cartola ou Nelson de Cavaquinho? Cartola. Uau. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Impossível, completamente impossível. Mas vá. Pessoalmente. Chico Buarque. Bandeira ou Samba de Guerrilha? Samba de Guerrilha. Porto ou Rio de Janeiro? Agora você vai me complicar com algumas vezes. Rio de Janeiro. E por fim, mas não último, Portugal ou Brasil? Não, eu não posso responder essa. Não.
sabemos. Essa não deixamos para o ar. Esta deixamos demasiado para aberto, já sabemos que era uma pergunta difícil para responder. Há muitas diferenças também, claro. Nenhuma das respostas seria objetivamente correta. Eu sei, mas o problema é que as pessoas que estão ouvindo não sabem disso. Ou não sabem disso, ou podem achar, mas afinal ele prefere isso. Já é um problema com o Porto de Lisboa. Eu vivi 10 anos no Porto e agora vivo em Lisboa. E... Fala-nos um pouco, sim, da mudança. Os meus amigos do Porto, não necessariamente os portuenses, mas meus amigos que eu conheci no Porto e que vivem no Porto até hoje, alguns ficaram morrendo de ciúmes. Ele prefere Lisboa, essa coisa da rivalidade eu detesto. E querem saber, mas você prefere o Porto, prefere Lisboa? Todo mundo me pergunta isso. É impossível responder. Ótimo, você prefere Portugal ou o Brasil? O lugar onde eu vivo ou o lugar onde eu nasci? Pois é impossível dizer, não é? Em Lisboa. Ficamos contentes por saber que, pelo menos, os portugueses te receberam bem, não é? E que tu igualmente tentaste retribuir o favor a quem te acolheu neste país. Mas sim, conta-nos um bocadinho a mudança do Brasil para a Europa, não é? Certamente houve alguns obstáculos neste percurso, não é? Conseguias falar-nos de alguns, tipo, aquilo que tu sentiste difícil de largar, não é? Do Brasil? Os primeiros anos, eu acho que os primeiros meses, acho que qualquer pessoa que imigra e vai, pelo menos vai passar um período mais longo fora de casa, acho que é o período mais delicado, porque você, ao mesmo tempo, é tudo novo e é tudo um pouco fascinante, mas também é tudo mais difícil. Eu tive muita sorte na minha adaptação porque eu cheguei e já tinha um grande amigo que vivia em Portugal e ele foi me explicando muitas coisas. Claro, é muito importante. Faz sentido ter alguém aqui. Sim, a gente já quando eu cheguei a gente começou a dividir uma casa e junto com outras pessoas também. Ele me apresentou a muitas pessoas. A gente começou a fazer, esse meu amigo é músico também, e foi um pouco por iniciativa dele que a gente começou a criar a roda de samba no Porto, que veio a se transformar no Samba Sem Fronteiras, que existe até hoje. Sim. E isso me ajudou bastante na adaptação. As grandes dificuldades que eu acho que a gente tem são aquelas coisas burocráticas, né? Claro. É você ter que renovar o seu visto sempre e, sei lá, sempre, uma vez por ano. Sim. Mas é sempre uma novela, ir atrás dos documentos, e aí uma coisa não está certa, tem que ir atrás. E isso é especialmente tenso, porque você fica com uma sensação constante de não ter controle sobre sua própria vida. E nós há pouco falávamos no off, como tu disseste, até que nem era o facto de tu conseguires adquirir nacionalidade portuguesa, mas sim estar sempre na expectativa e ter sempre de renovar o visto, e se calhar para ti, como tu disseste, nem foi um processo tão difícil, porque tu conseguiste reunir todos os documentos necessários e tinhas tudo em dia, mas sentiste na mesma que foi um processo burocrático difícil e que demorou muito tempo, não é? Tu contavas que demoraste cerca de 8 anos a adquirir nacionalidade portuguesa. Sim, só depois de 8 anos de viver em Portugal. Porque eram os 6 que eu precisava cumprir para ter direito a pedir a cidadania, e foram 2 anos só de espera para o processo terminar. Mas a parte da nacionalidade, eu acho que foi a menos complicada, me exigiu só paciência de espera. Uhum. Mas quando o processo para pessoas que não têm cidadania é bem mais penoso, porque é aquele constante pedir renovação de uma autorização de residência e é aquilo, você começa a construir uma vida num lugar e está constantemente com a sensação de que a qualquer momento podem te impedir de estar naquele lugar, podem cancelar a sua autorização e você passa a ficar ilegal e passa a ter um monte de problemas e limitações. É uma sensação de
tensão e uma ansiedade constante quando começa a se aproximar o prazo para fazer a renovação, tenta reunir tudo e tem que agendar a sua entrevista com meses de antecedência e aí não tem dia disponível, horário disponível, tenta ligar, não existe linha para ligar, tá sempre ocupado. Enfim, é uma Olimpíada assim, de desafios, de obstáculos. É um pouco. A vida de imigrante tem um lado que precisa ter muita energia, muita paciência. E para pessoas fora da Europa, casos como o teu, infelizmente, não são raros. E as dificuldades que as pessoas têm para obter lá a cidadania e esse estado de calma e de sentir-se português é uma coisa que demora muitos anos e pode nem nunca chegar para pessoas que não nasceram na Europa. Sim, quando consegui, depois desses anos todos, a cidadania foi um alívio que é difícil de explicar. Acho que eu não para uma pessoa que não tenha passado por isso é difícil de entender. É um tipo de peso muito particular que a gente tá há anos nas costas e de repente ele sai e fica mais tranquilo. Libera-se. É uma coisa de liberdade para poder viver. Na prática você continua fazendo exatamente as mesmas coisas que você já fazia antes, só que com menos uma coisa na consciência. Exato. Com menos um peso. Menos uma preocupação. Pronto, já percebemos que houve alguma complexidade nesta tua mudança do Brasil para Portugal. E falando um pouco ainda sobre isso, estavas a falar do teu projeto do Sambas de Guerrilha e dizes que isso ainda poderá estar em continuação, possivelmente noutro formato. E é possível ignorar neste álbum já agora a quantidade de conteúdo histórico, de falar de temas como o racismo, a opressão e, não sei, toda a tensão que houve entre a Europa e o Brasil. A Europa e o Brasil foi algo que é impossível ignorar quando estamos a ouvir o teu álbum e é algo que nós te devemos muito. Para alguém vindo do Brasil é sempre novo para nós, como tu dizes no álbum, isto não se ensina na escola, é novo para nós ouvirmos sempre perspectivas diferentes e possivelmente mais corretas, mais acertadas sobre como a história foi feita. E nós queríamos te perguntar exatamente sobre isto. O quão importante é que a tua música, e para artistas como tu que gostam e fazem questão de passar estas mensagens de como a história realmente foi feita e como realmente foi vivida por parte de minorias, como por exemplo falamos do Brasil agora, o quão importante é para ti passar esta verdade nua e crua, uma verdade sem filtros, e que essa seja realmente a verdade passada para as crianças na escola? Bom, o Samba de Guerrilha, essa impressão de ser um trabalho com muita investigação, com muito histórico, claro, com muita informação assim, de fonte mesmo, sim. É exatamente isso. E eu também vejo ele como um trabalho pedagógico. Tem materiais do Samba de Guerrilha que eu sei que são usados em sala de aula por professores. No Brasil, em Portugal não sei, mas já recebi muitas mensagens de professores brasileiros que usam alguns vídeos do Samba de Guerrilha, algumas músicas em sala de aula. Muito bom, para ilustrar coisas. E isso assim é o que me dá mais orgulho de ter feito esse trabalho, porque é para ser um trabalho pedagógico, não necessariamente para escolas, mas assim, para pessoas em geral. Para qualquer um. Para qualquer um que escute o álbum. E isso são assuntos que me tocam mais especialmente por causa dessa relação que eu acabei construindo com o samba, curiosamente muito mais em Portugal do que no Brasil, por causa dessa história que eu já contei, da minha chegada e como isso começou. Se calhar porque foste professor também, não foi? Com certeza, música? Sim. A forma como o álbum está construído também tem claramente ali um desejo de... um gesto, assim, né, de ensinar, um gesto próprio de quem foi professor. Sim. Mas bem conseguido.
Pois é, eu também eu recebo feedbacks muito interessantes sobre o samba de guerrilha. Sim. E acho que ele não se esgota, porque também o assunto não se esgota. Por um lado, eu continuo fazendo as minhas investigações, continuo descobrindo coisas novas, interessantes, que eu quero de alguma forma amplificar, fazer chegar a mais pessoas. E por outro lado também porque a causa política ali por trás, a causa antirracista, anti-autoritária, ela continua sendo muito necessária. É um discurso que continua sendo que as pessoas precisam continuar ouvindo e se informando, cobrando, não perpetuando certos comportamentos e é isso, é importante porque, para mim especialmente, porque chegou um momento que eu não tinha mais como continuar trabalhando com samba sem me interessar pelo contexto todo histórico em que o samba surgiu. Faz sentido. Nunca foi, para mim, o meu interesse no samba nunca foi puramente musical, simplesmente porque eu acho as músicas bonitas, gosto das letras e canto. Eu tenho um interesse pelo samba também e acho que principalmente pelo que ele me ensinou de história do Brasil. Quanto mais eu ia atrás da história dos compositores, da história de algumas músicas específicas, da história daquelas comunidades onde o samba nasceu, eu tenho que voltar no tempo, tenho que voltar lá para o início do século XX no Brasil, e quando eu volto eu inevitavelmente tenho que entender aquele contexto todo, o que estava acontecendo ali no Brasil naquela altura. O Brasil tinha recém-abolido a escravidão, onde é que estavam essas pessoas, o que elas faziam, qual era a relação delas com o Estado, com a polícia, onde elas trabalhavam. E isso tudo são informações que ajudam muito a gente a entender por que o samba é do jeito que ele é, por que os sambistas falavam sobre determinados assuntos, da forma que falavam. E isso é tudo muito rico e completamente atravessado por política, por reflexões políticas. Então, quanto mais eu entendia sobre o samba, mais eu sentia a necessidade de contextualizar as músicas que eu cantava. Acho que assim dá muito mais profundidade, as pessoas percebem também melhor o contexto e acabas por ser um mediador das pessoas que, pronto, na altura não tinham voz e muitas delas continuam sem ter voz, porque o samba é muito isso, não é? É contar também histórias de pessoas e das passagens e das vivências delas ao longo da sua vida e acho que é muito interessante tu teres pegado em certos aspectos portanto, da vida e dos costumes dessas pessoas e conseguir projetá-lo isso e contextualizá-lo mesmo de uma maneira que quase metesse as pessoas inseridas naquela época. E tu não fazes só isso no samba de guerrilha, obviamente que esse é se calhar o exemplar mais tenso daquilo que foi um desses objetos, mas também agora no Sabrina, recentemente fizeste-o com outra voz que interpretou, lá está, essa história também. Primeiro eu gostava de perguntar quem é essa voz e depois qual é que foi a importância de ter uma personagem feminina a narrar esta história na Sabrina. Sim, são muitas coisas ali. Tem muitas perguntas nessa pergunta. Primeira coisa, isso eu acho que tem uma expressão assim, essa expressão de dar voz a essas pessoas, eu gosto de usar ela ao contrário, porque eu acho que essas pessoas sempre tiveram voz, o que elas não tinham eram ouvidos para escutar as vozes delas. E eu acho que tanto o samba de guerrilha quanto o Sabina se movem com esse desejo de fazer com que aquelas vozes cheguem a mais ouvidos. É mais por aí. Eu sou uma espécie de facilitador assim, só um mediador desse trajeto.
a importância de ter uma voz feminina narrando é bem... Eu acho que é bem simples, assim, eu tô falando de uma personagem que é uma mulher negra, Sabina, e nada mais natural do que ter uma mulher negra contando a história de outra mulher negra. Sim. Apesar das palavras ali serem textos de um homem branco, que é o Luiz Antônio Simas, ele também, eu enxergo o Simas também como uma espécie de facilitador, de mediador, para que se ouçam essas vozes do passado que na altura não tiveram repercussão, né? Ele é um historiador, então esse é mesmo o trabalho dele ir lá atrás e resgatar essas personagens e fazer com que elas sejam ouvidas e conhecidas por mais pessoas. O que eu fiz foi pegar esse texto e colocar mais coisas, encaixar mais coisas nele. Me inspirei nele para escrever as músicas todas do álbum, convidei pessoas para participarem do álbum, convidei um artista, o Alan Matias, para desenhar uma banda desenhada que contasse essa história. Então é uma espécie de... Peguei na personagem, na história, achei interessante e tentei amplificá-la para que ela chegasse a mais gentes, a mais linguagens. Como é que surgiu essa ligação com o Alan Matias? Tu já o conhecias? Já tinhas tido esta ideia para fazer uma banda desenhada? Não, isso foi a primeira vez na vida que eu fiz. E na verdade não fiz, pedi ao Alan que fizesse, porque eu jamais saberia fazer. Soube que ele gostava muito de banda desenhada, então encomendei a ele essa banda desenhada. Tem essa história aqui da Sabina, vê se você gosta e se quiser. Eu quero que uma banda desenhada baseada nessa história fizesse parte da edição desse álbum. Na altura eu já tinha as músicas, não gravadas, estava tudo em maquete, sempre as 3 músicas. Eu fui fazendo o trabalho com o Alan à distância, porque o Alan tá no Rio. Okay. Eu estava aqui, eu fui só depois do trabalho um pouco mais avançado que eu fui conhecer o Alan. E no ano passado, na minha viagem do ano passado para o Rio, e depois reencontrei ele agora esse ano, na viagem. Mágico. A gente fez um lançamento da banda desenhada no Rio, inclusive numa livraria muito próxima do local onde aconteceu o incidente com a Sabina, ali no centro do Rio. Ali algumas quadras de distância. A história tem maneiras curiosas de chegar, não é? Não só através da voz, mas através da maneira como vocês apresentaram o próprio conceito do álbum em formato de banda desenhada. Claro, o próprio trailer também para o álbum teve ali os tiras de banda desenhada, a dar uma ideia que viria algo no futuro, e foi uma maneira espetacular, acho eu, de introduzir esse conceito. Mas sabemos também que, para além da música e da arte no papel, já também estiveste envolvido em podcasts, não foi? Estivemos a falar antes do início da entrevista, o teu podcast antigo, Boi com Abóbora, um podcast se calhar um bocadinho mais, com uma ideia diferente do nosso, onde se falava de, não sei, diversos temas, onde estava a dar música brasileira por trás. Sim. Num desses episódios em particular que nós tivemos a ouvir, tu falaste do Zumbi dos Palmares, não é? Que foi uma figura icónica e que até hoje é uma figura icónica no Brasil, um dos líderes contra a resistência, a favor da resistência colonial, aliás. E a data da sua morte, né, dia 20 de novembro, ainda hoje, é o Dia da Consciência Negra. Falando sobre isto, achas que algum dia terias a oportunidade, ou mesmo a tua própria vontade de escrever, não sei, um livro, ou escrever um certo, ou mesmo fazer um projeto, um álbum sobre a pessoa que foi? Sobre essa figura, sobre o Zumbi especificamente? Acho que não. Ou sobre qualquer, não é? Neste caso estamos a falar do Zumbi dos Palmares, mas não sei até que ponto é que tu sentes essa necessidade de expor, a necessidade de se falar de tópicos como o Dia da Consciência Negra. É mais essa a pergunta. Sim, esse podcast, o Boi com Abóbora, na verdade assim, é uma coisa que foi para um formato podcast, mas originalmente passava na Rádio Nova do Porto. E eu tinha uma música por dia e durante cada semana eu escolhi um tema.
E todas as músicas dos dias daquela semana eram relacionadas a esse tema. Então eu muitas vezes ia atrás de temas que tivessem alguma relação com o samba de guerrilha, com essas temáticas mais políticas, relacionadas seja a consciência negra, seja personagens da história negra no Brasil, porque acho que é importante dar visibilidade a isso quando se está falando sobre música brasileira, porque a participação dos negros e negras na música brasileira é absolutamente determinante. Não existiria música brasileira sem essas pessoas. E o Zumbi é um desses personagens icônicos que existe. Então quis fazer ter uma semana dedicada uma homenagem, ao Dia da Consciência Negra e contar um pouco essa história, que no Brasil é até bastante conhecida, porque tem esse feriado, dia 20 de novembro é um feriado nacional. Então, mal ou bem, as pessoas já têm um certo contato com essa história e já tem muitos trabalhos feitos sobre isso. Eu, assim, gosto de visibilizar esses temas quando tem oportunidade, assim, de uma forma mais superficial, e depois quem quiser se aprofunda, mas eu próprio, quando escolho um tema para me aprofundar, para fazer uma coisa mais a fundo, como Sabina, sim, eu gosto mais de ir para espaços que eu acho que ainda não estão ocupados e que eu acho que eu teria, assim, mais o papel do mediador, como tu estavas a falar há pouco. Que faça sentido. Eu tenho muito receio de me colocar numa posição como homem branco, de ser a pessoa branca que está contando a história. Era essa a pergunta. Para os negros. Eu acho que o Brasil não precisa disso, porque tem pessoas negras fazendo trabalhos extraordinários e contando a sua própria história. Agora, óbvio que eu, como aliado, posso dar contributos. E servir de inspiração também, não é? E não sei se inspiração ou não sei, existe algum espaço assim para que pessoas brancas participem nessa luta, sempre com muito cuidado para não se apropriar do protagonismo que não deve ser nosso, mas encontrar espaços de contribuição. Acho que o Boi com Abóbora, eu tinha esse espaço privilegiado e usei para dar visibilidade para esses temas, mas eu não sei, eu gosto de procurar lacunas que ainda não pouco exploradas, né? Pouco exploradas, que ainda não estão ali plenamente, né? Ainda não existe um material assim suficiente. Se calhar nem sequer há revisão histórica suficiente sobre alguns temas que precisavam de ser mais aprofundados e que por uma razão ou por outra que não estão a ser estudados o suficiente. E eu acho que nesse programa que eu passo uma música dos Paralamas do Sucesso que fala sobre tem um verso lá que cita isso, que é uma música meio... Nunca se tornou uma polêmica, pelo menos que eu saiba, mas é uma música que fala sobre a coisa da miscigenação no Brasil, de uma forma muito positiva, mas usando umas oposições que eu acho que hoje são problemáticas, mesmo quando no final você está fazendo um grande elogio à miscigenação, que por si só também é uma coisa complicada, porque a história da miscigenação no Brasil não é uma coisa pacífica, ela aconteceu sob também muita violência. Sim. Mas é problemático quando a gente começa a colocar em polos opostos coisas que são sempre associadas à cultura branca, europeia, como coisas mais sofisticadas, e no polo oposto você coloca coisas associadas à cultura africana ou afro-brasileira, negra, como mais primitivas. Por mais que esse primitivo não esteja ali no contexto geral, sendo pejorativo, né? É problemático não enxergar que
outras culturas possam ser igualmente sofisticadas. Claro. Só que de outras À formas. sua própria maneira, É. sim, concordo. Mas isso é uma visão eurocêntrica também, Exatamente. 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 Mesmo quando se fala da miscigenação, como eu acho que é o caso dessa música, que aliás é uma música muito boa, que eu adoro, mas tem, e também na época que foi composta o debate não estava tão avançado quanto está hoje. Mas é uma armadilha, eu acho, quando se fala de encontro de culturas, miscigenação, multiculturalidade. A gente tem uma certa inclinação pela forma que a gente foi educado e a cultura que a gente recebe, de enxergar sempre a cultura europeia como um referencial superior. O absoluto. Sempre, e não é verdade. Por mais que a gente aprecie as outras, às vezes é uma apreciação meio por conta do exótico, simplesmente, por ser uma coisa... Por ser diferente. Por ser diferente ou por ser bonitinho, mas é uma visão um pouco paternalista de outras culturas. Sim. E isto tu falaste, acho que é muito, muito importante, não é? É fetichização de algumas culturas, aquilo que... E sobretudo, alguns temas mais virados para o etnocentrismo, não é? De umas culturas acharem que são superiores às outras, sem razão aparente. Infelizmente, não há, digamos, não há dias suficientes de consciência negra para conseguir curar algumas mentalidades, ou pelo menos fazê-las ver que as coisas não são só assim. Infelizmente. E que temos mesmo de, como tu fazes muito bem, ser também nós, nosso próprio espaço, claro, que também haverá sempre um espaço, Sim. Conseguir ser um mediador de pessoas como o Zumbi dos Palmares, que realmente acabam por dar uma dimensão muito nova à história. É contada a história de uma perspectiva completamente diferente. Da nossa. E em Portugal, sobretudo, Sim. é cada vez mais necessário abordar este tipo de temas dentro do seu espaço. Sim. Luca, para concluir agora esta parte mais de pergunta-resposta, onde é que tu vês a tua carreira a poder ir? A partir do Sabina, tu já disseste que vais fazer uma continuação do samba de guerrilha. Algum tipo de projeto, para além de musical, digamos assim, que tu gostasses de ingressar? Sim, muitas coisas. Eu tenho ainda vontade de gravar alguns álbuns. Já tenho muitas ideias de álbuns que eu quero concretizar a seu tempo. São coisas que vão acontecer. Não dá para fazer nem sei tudo. quando no futuro, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tenho vontade de publicar mais livros, não sei muito bem do que, mais um pouco de poesia, tentar sistematizar algumas dessas investigações do samba de guerrilha em livro, também é uma coisa que eu nunca fiz e adoraria fazer. Muito bom. Adaptar o samba de guerrilha para crianças também é uma coisa... Se calhar uma interface com uma banda desenhada funcionaria muito bem. Pois é, ou algo diferente, não sei, uma sugestão. Sim. Não, tem um mundo de coisas que eu acho que ainda podem se desenvolver do samba de guerrilha. Quando eu acho que eu já terminei esse projeto, aparecem outras coisas. E ainda bem. Ainda bem, sim. E já são coisas que vêm de fora, são pessoas de outras áreas que descobrem, dizem, mas a gente podia usar essa linguagem aqui e fazer um samba de guerrilha nessa área. A coisa de fazer uma adaptação para crianças é das coisas que eu acho que Prioridade. é das prioridades para ser desenvolvida no futuro. Eu ainda nem comecei, mas tenho essa vontade. E também, não sei, agora a minha carreira musical de uma forma assim mais específica, eu gostaria muito de poder agora fazer um intercâmbio um pouco mais intenso com o Brasil, ter mais contato com o público brasileiro. E assim, com o Brasil por um lado e também por outro lado ir para outros países, internacionalizar um pouco mais as minhas viagens, as minhas andanças. Então Portugal poderá não ser o sítio onde tu ficas.
Não, eu acho que continua sendo. Eu acho que eu tenho uma boa âncora aqui em Portugal e a partir daqui é que eu gostaria de ir para outro sítio, passar... Não, o Brasil também, de certa forma, é uma âncora. Também, sim. Mas sentes que Portugal pode ser uma, ou se calhar a tua casa? Já tem sido a minha casa, sim, com certeza. É que a gente não precisa ter só uma casa, claro, pode ter mais de uma. Portugal é sem dúvida uma das minhas casas. E é importante sentir-te assim. Mas bem, passamos agora ao nosso último segmento, o momento cultural. Os nossos fãs acho que já estão familiarizados com este segmento. Certamente. Nesse segmento nós perguntamos aos nossos entrevistados e mesmo a nós mesmos um pedaço de cultura que seja relevante na vida atual da pessoa em questão. Pode ser um pedaço de arte, um museu, um filme, não sei, uma obra qualquer que seja relevante e que tenha impacto na tua vida atual. Pode não ser atual em si, mas agora ter algum tipo de efeito atualmente. Por isso, vamos dar algum tempo, porque eu sei que isto não é uma escolha, se calhar, imediata e temos tido alguma dificuldade. O problema é escolher uma coisa só. Não, podem ser várias. De de facto, podem ser várias. Então se calhar eu vou dizer uma coisa que vem do Brasil e outra de Portugal. Ok, tudo bem. Eu tenho muito gosto de recomendar para todo mundo um podcast que foi lançado no ano passado. Eu acho que foi no passado mesmo. É um podcast brasileiro chamado Projeto Quirino. Projeto Quirino. E é uma série de podcasts. Acho que tem 5 ou 6 episódios muito bem produzidos sobre a história do Brasil, mas a história do Brasil de uma perspectiva negra, uma história negra do Brasil. Okay. E fala sobre essa história em muitas frentes, fala sobre música, fala sobre o processo de abolição no Brasil, fala sobre a atualidade, tá muito bem feito, é super acessível e é um trabalho assim de investigação histórica assim impecável. Ouvi várias vezes, me ajudou muito, me deu muitas direções assim para os meus próprios trabalhos. Okay. E então é uma recomendação fortíssima que eu faço para quem se interessar pelo assunto e para quem se interessar sobre Brasil, assim. Quem gosta do Brasil, de cultura brasileira, eu acho que vai passar a entender, enxergar o Brasil de uma forma muito diferente depois de ouvir esse podcast. Eu fiquei interessado. Com certeza vocês dois vão gostar. Vamos pesquisar e até podemos deixar na descrição para se algum de vocês... Sim, deixa. E assim, a melhor coisa é que você ouve de graça. O podcast está no Spotify para quem quiser ouvir. Tal como nós. E a outra recomendação que vem de Portugal, daqui de Lisboa, é um museu que, curiosamente, mesmo pessoas que vivem em Lisboa, muitas pessoas às vezes não conhecem. Eu falo do museu que as pessoas não conhecem, que é o Museu do Aljube. Sim. É um museu que nos últimos anos tem feito um trabalho muito interessante e que tem tudo a ver com a própria missão daquele espaço, daquele museu, que, para quem não sabe, fica no Castelo. Era uma antiga prisão da PIDE para presos políticos. E hoje em dia é um museu que tem uma exposição permanente sobre aquele próprio espaço, mas tem no primeiro andar não, no resto do chão, exposições temporárias e até agora as exposições lá têm sido sempre muito interessantes e têm levantado outros lados da história portuguesa, que é aquilo, coisas que não são ensinadas na escola ou não são ensinadas com muita profundidade sobre a história do colonialismo português, sobre as lutas de independência das ex-colônias, sobre questões. A penúltima exposição que eles fizeram foi sobre um histórico, assim, uma linha do tempo sobre as pessoas LGBTQI em Portugal, sobre a história dessas pessoas, as perseguições que já sofreram, enfim, desde o Estado Novo até os dias atuais.
Já houve uma exposição também ligada só à história de mulheres portuguesas que fizeram luta política em Portugal, enfim. São todos temas muito interessantes, sempre que, enfim, as pessoas tiverem uma oportunidade de visitar um museu, eu recomendo, porque vai haver alguma coisa interessante lá para ver. Eu também recomendo o Museu do Aljube. Também é um museu que particularmente gosto bastante, porque também dá uma perspectiva muito interessante sobre o 25 de Abril. Exatamente. E além disso promovem debates, às vezes a exibição de filmes. Sim, é um museu muito ativo, está sempre em constante mudança. Sim, ficam aí as minhas recomendações. Espetacular, e foste o nosso primeiro convidado com ideias já. É verdade. Logo assim definidas. É muito boas, Nunca não é? tinha Acabadas acontecido, de sair. sim. Mas se calhar eu assumo dizer já também a minha recomendação. Ok, isto não cagou dizer. Está ótimo. Portanto, eu para desta vez tinha de ser. Vou recomendar a Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, que é o terceiro álbum dos Mutantes, que é o primeiro álbum dos Mutantes que se desvia, portanto, daquela estética que era característica da banda, Tropicália, não é? Muito conhecido no Brasil e que teve um desenvolvimento muito grande durante essa época, e dedica-se muito mais a um rock puro, não é? Com uma estilização que passa tanto pelo psicadélico como o religioso e com os instrumentais, bem, memoráveis. Acho que primeiro, é um álbum essencial do rock brasileiro, na minha opinião, um dos meus preferidos pessoalmente, e é também uma oportunidade para falar sobre, relembrarmos neste momento grande que foi Rita Lee, a importância que ela teve não só na história do rock brasileiro, da Tropicália, na formação das várias bandas pela qual ela passou, nomeadamente nos Mutantes, e que realmente acaba por deixar consolidar, digamos assim, a rainha do rock, que para sempre fica imortalizada com uma discografia impecável e da qual eu recomendo em concreto este álbum, do qual ela teve muita participação, não só a nível de escrita e produção, mas pronto, toda a vibe, digamos assim, do álbum é muito Rita Lee. E muito atual agora. E é bastante relembrar o que foi. Acho que é muito. Acho que vale muito a pena. Mas e tu, António, o que é que tu tens para recomendar hoje? Bem, eu queria convidar, tanto o nosso convidado como os que estão desse lado, se calhar uma escolha um bocadinho diferente. Esta vez venho recomendar um filme que foi realizado por Simão Caiate, que se chama Vadio. Esta recomendação vem exatamente porque o protagonista deste filme, Rubén Simões, é um miúdo, um bocadinho mais novo que eu, que é natural de Sines, da nossa terra natal, e é sempre bom apoiar a cultura, especialmente quando ela está centrada no coração do litoral alentejano. Dando uma breve descrição do filme, sem dar muito, porque o filme vale a pena ser visto. Conta mais ou menos a história de um miúdo, que é o Simão. No filme, ele é protagonizado como um bocadinho mais novo do que ele é na realidade, mas eu acho que isso não faz grande diferença. Pronto. O objetivo é ele ser um miúdo que está um bocadinho perdido e que vive com o seu pai, está no trabalho. Eles trabalham, acho eu, numa exploração de água, qualquer coisa industrial em Minas, e trabalham muito arduamente todos os dias, um trabalho muito que exige muita força, muita mão de obra. Entretanto, isto passa-se em Santo André, exatamente, onde tu vais atuar. Eu vou lá. Yeah. É curioso. Entretanto, o pai desaparece, sem deixar precedentes. Foi um desaparecimento pelo menos misterioso no filme. Acho que deixa um bocadinho a pensar a quem está a ver porque é que o desaparecimento aconteceu, mas pronto, aparentemente misterioso. O rapaz fica desolado, fica sem ninguém e vai numa busca de alguém que o acolha, numa viagem um bocadinho emotiva, não é? E profunda, onde ele passa por muitos eventos, acontecem muitas coisas interessantes no filme e acaba por ficar com o que vai passar a ser a mãe dele, e daí o nome, o Vadio, o nome do filme é o Vadio, porque fala mesmo de como as pessoas ligam-se a outras, mas quando precisam de alguém e quando não têm ninguém são apenas vadios que andam à procura de alguém. Mas pronto, é um filme que acho que eu puxo aos sentimentos a toda a gente e que vale a pena ser visto. Claro que eu digo isto se calhar um bocadinho parcial, porque pronto. E onde é que ele está disponível? Ele está disponível em plataformas digitais que eu saiba, não sei.
Eu ainda não sei se ele vai ficar sequer disponível em alguma plataforma digital. Recente, não é? É um filme Recente, recente, por isso quem quiser ver, que vá ver agora, porque ele está disponível em quase todas as cidades grandes de Portugal, Coimbra, Aveiro, Porto, Lisboa e obviamente Sines, estão nos cinemas, vale a pena ver. E pronto, fica a minha recomendação, se quiserem ir ver, se ficaram interessados com a minha pequena sinopse do filme, então acho que vale a pena. E pronto, acho que chegamos ao fim de mais um episódio, o nosso 17º episódio, desta vez com o Luca Argel. Por favor, passem pelo canal do YouTube, pelo Spotify, por todas as plataformas, passem pelo site dele. Se vocês tiverem uma recomendação de local para o Luca Argel tocar, se vocês quiserem que ele toque no sítio onde vocês moram, podem deixar a vossa recomendação no site dele. Ele tem lá uma caixa aberta para tal, e quem sabe tenham sorte e ele vai aparecer. Ele próprio admitiu que já calhou, já surgiu assim, a oportunidade para concertos. Nunca sabe, estas oportunidades só se fazem se nós enviarmos um e-mail. Portanto, aos nossos ouvintes, obrigado por terem ouvido. Luca, obrigado por teres aceito fazer este episódio. E obrigado por teres deslocado até aqui. Até aqui, é verdade. Obrigado pelo convite. Obrigado aos nossos amigos que estão atrás das câmaras a realizar a produção deste episódio também, com um acompanhamento especial, não é? E passem pelo nosso canal do YouTube, não é? Como sempre, deixem gostos, por favor sigam, porque temos feito agora episódios mais regularmente e vão aparecer mais episódios, já temos o próximo em mente para ser gravado também, e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.